A todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Hoje é dia de saúde, hoje é dia de falar sobre saúde, falar sobre o bem-estar, falar sobre sua saúde alimentar, sua saúde física, emocional. Está no ar o Saúde Etc. Hoje com a nutricionista Débora Cherfan. Ela é a nossa parceira especialista da vez aqui na Rede Relâmpago. Como você sabe, o mês inteiro a gente tem programas temáticos nos quais nós aqui compartilhamos conhecimento. Aliás, é o nosso lema, né? Nós aqui fazemos mais que lives. Aqui a gente compartilha conhecimento o tempo todo com todos os temas que nós trazemos por aqui. Tem o Vademecum, que é sobre direito. Tem o Vitamina, que é sobre cultura e dicas de entretenimento. Tem o Relâmpago nos Esportes, tem o Primeira Página, tem o A Mais, que é jornalístico. Tem também o Música, o Top Música, que é um programa musical. Tem o Sexy Relâmpago com as nossas sexólogas maravilhosas. Tem muita coisa legal aqui. O Saúde Etc. é apresentado pela Tatiana Pagung e pela Débora Cherfan. Chegou a hora da Débora e ela traz um tema muito legal aqui pra gente, um tema recorrente, né? E um tema de super preocupação, muita preocupação, não só para as mulheres, como para homens também. Aliás, tenho dúvida para poder tirar com ela. Deixa eu chamar ela para a live. Vamos chamar a nutricionista parceira sensacional, doutora Débora Cherfan. Por favor, seja bem-vinda. Excelente noite para você e para toda a sua família. Débora Cherfan, boa noite. A nossa live Saúde e etc. Mais que live, não é live. É um programa sensacional de compartilhamento. E olha aí está ela, Débora Cherfan. Boa noite. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Muito bem, muito bem. Alto, bom, estéreo. E, claro, é um prazer estar te recebendo de novo aqui na Rede Relâmpago com o propósito de compartilhar muita coisa legal. Débora, eu só tenho a te agradecer pela parceria. Que isso, eu que te agradeço pelo convite aí, por fazer parte da família. Hoje a gente tem um tema muito, olha, gente, polêmico, absurdo. E olha, tem gente que para de fazer determinadas coisas porque, eu tô com isso. Tá aqui o tema, tá aqui embaixo. Não sei porque eu estou fazendo tanta surpresa. Gente, é celulite. Celulite. Quem não tem? Mas é claro que você pode prevenir de ter a celulite. Pode curar a celulite, eu acho. Não sei se tem celulite para homem e para mulher. Enfim, a gente tem a especialista aqui, a Débora Cherfan, para poder desmistificar tudo e tirar todas as nossas dúvidas. Débora, antes, eu sempre recorro ao Google, né? Nosso parceiro Google, às vezes médico Google, para poder saber sobre a palavrinha, o que quer dizer. Celulite. Gente, celulite é o nome popular da lipodistrofia ginoide. Gente, olha que nome esquisitérrimo. Lipodistrofia ginoide, que é o acúmulo de gordura embaixo da pele. Caracteriza-se pelo aspecto ondulado da pele, tipo casca de laranja. Por isso que eu coloquei até uma postagem ainda há pouco sobre casca de laranja. Em algumas áreas do corpo, ela está presente e afeta cerca de 95% das mulheres na puberdade, após a puberdade, de todas as etnias, embora seja mais comum entre as de pele branca. Estendo o tapete vermelho para a doutora Débora Cherfan. O que é celulite, doutora Débora, por favor? Então, vamos lá. Celulite é um termo aplicado, segundo alguns estudos, de forma errada, né? Porque celulite significa inflamação do tecido, da pele, né? E os estudos mostram que esse tecido ele não é inflamado. Na verdade, ele tem ali um acúmulo de gordura, né? Mas não é considerado uma inflamação. Então, por isso que ele tem esses nomes, vamos dizer assim, mais cabeludos, né? Como você colocou aí. Pode ser também chamado de fibroedema geloide. Nomes que estariam mais voltados para aquela situação do que o termo propriamente celulite, entendeu? E aí é um tema realmente muito presente, né, em consultório, por exemplo, é uma queixa muito grande das mulheres, tá? Mulheres com baixo peso, mulheres com peso normal, mulheres sobrepeso e obesas. Então, assim, não tem um quadro, né, vamos dizer assim, específico. É só na obesa, não. Qualquer mulher pode apresentar, entendeu? De acordo com vários fatores
tá? Esse problema. Pois é, e o que mais me assusta é o número, o percentual, né? Afeta cerca de 95% das mulheres após a puberdade. Isso. A pele também é um fator determinante. A pele branca, eu já ouvi falar que a pele branca ela é mais sensível a isso. Sim. Não é isso, doutor? Isso, verdade. E aí, por exemplo, após a puberdade, por quê? Com o aumento, né, do estrogênio, que é o hormônio sexual feminino, a gente tem um aumento, né, no número de células gordurosas, que são chamadas adipócitos, tá? Então, por isso. Aumento Tá? de células gordurosas por causa do hormônio estrogênio. Após a menopausa também pode acontecer esse aumento. Mulheres que de repente nunca tiveram ou que tiveram um grau muito leve, né? E até então entraram na menopausa e a coisa degringolou. Tá? Mas aí você tem vários fatores, como eu te falei, falando, né? Indo de encontro a essa celulite, né? E ela tem os graus, como você falou aí da casca de laranja, esse é o grau mais avançado, mais acentuado. A gente passa pelos graus leves, entendeu? Moderados, considerados graus 1, 2, 3 e 4, entendeu? Alguns a gente consegue reverter, outros a gente vai tratando e ele vai diminuindo, né, a longo prazo, de acordo também com os hábitos dessa mulher, tá? Porque não tem só o fator hormonal, né? Também tem o fator da alimentação também, né, Débora? Tem, uma pessoa fatores hormonais. Pode falar. Não, por favor, pode prosseguir. Então, os hormonais, como a gente falou agora, do aumento do estrogênio, né, fazendo com que isso aconteça. O fator genético, né, então, mãe, avós, tias, né, aquela coisa hereditária, né, vai passando de geração em geração. Acontece. Alterações na microcirculação sanguínea, por exemplo, tá? A idade, como a gente conversou, após a puberdade, ou lá em torno, né, dos 40, 50 anos, tá? A alimentação, a falta de atividade física, né? A alimentação principalmente, né? Porque, você vê, quando essa mulher ela tem um consumo muito alto, né, de açúcares simples, tá? E o que a gente chama de açúcares simples seriam os doces, né? As bebidas gaseificadas, né? Os famosos refrigerantes, tá? Muita gordura, muito fast food, ou seja, aquela alimentação nem um pouco natural, sabe? Aquela alimentação cheia de ultraprocessados vai acarretar nesse problema. Então, é o primeiro passo. O que seria uma alimentação cheia de ultraprocessados? Isso seria o quê? Ultraprocessados são aqueles alimentos mais industrializados, vamos dizer assim, de uma forma geral, tá? Ricos em corantes, acidulantes, tá? Salsicha, vamos dizer assim. Tudo isso, condimentos, tá? Isso tudo vai acarretar na celulite. E aí o que a pessoa faz? A pessoa corre para atividade física, né? Vai lá, acha que correndo na esteira, se matando na esteira, fazendo uma musculação, né? Puxando ferro, aquele peso, vou melhorar aquela região, né? Então, e ela acontece em áreas que chamam muita atenção, né, da mulher, por exemplo. Então, coxa, glúteo, né, abdômen. Então, chega a época de verão, é aquele alvoroço, né? E não é uma coisa que você vai resolver de imediato. Pois é, acaba sendo um mito, por exemplo, das pessoas recorrerem à academia para poder retirar, vamos dizer assim, amenizar um pouco os efeitos da celulite. Você consegue amenizar, desde que você tenha, por trás desses exercícios, uma alimentação equilibrada. Entendeu? Senão não adianta nada, né? Por isso, aliás, nós vamos falar ainda hoje, gente, que não adianta só o treino, não. A doutora Débora muito bem explicou lá na página dela, né, no perfil dela no Instagram, ao qual convido todos a visitarem, a curtirem, seguir, né? Débora Cherfan. Simplesmente não adianta você só treinar, e aí, depois do treino, você vai naquela barraquinha lá de estudo lá e mete um estudão para dentro porque está com fome, porque malhou muito e dá fome mesmo, e aí você vai comer aquilo lá e dá um refrigerante também. Ah, não, um Guaraná natural, um Guaraná natural. Não, dois Guaranás, dois copinhos, que fica legal.
Pois é, mas está jogando açúcar para dentro de novo, está fazendo, olha, uma lambança, loucura, loucura. Doutora Débora daqui a pouco vai explicar sobre isso. Mas ainda falando sobre celulite, então não adianta treinar somente se você não tiver uma alimentação regrada, né, doutora? Não, jamais. Não tem como. A mesma coisa acontece, por exemplo, para emagrecimento, né, para hipertrofia. Se você não tem uma alimentação base, não funciona, né? Você pode usar 300 mil suplementos, por exemplo, você vai botar a culpa nos suplementos. Na verdade, o erro está em você, que não está fazendo a coisa correta. Entendeu? As pessoas não bebem água, né? Também tem isso. Quanto menos água, maior o acúmulo de gordura nessa pele, né? Maior o número, né? O grau de celulite, entendeu? Maior número de células adiposas naquela região, né? Concentrando ali. Então vai indo, vai indo, vai indo, vai formando aquela casquinha de laranja, como a gente chama, né? No dia a dia. Uma pergunta pessoal, vamos lá. Dizem aqui em todas as estatísticas que mulheres têm celulite. Por que os homens não têm celulite? Ou se tem celulite, os homens também estão livres ou estão livres disso? Assim, não tem, tá? Sinceramente, é só em mulheres, tá? 98% em mulheres. Porque justamente pela questão dos hormônios, tá? Do estrogênio, presente só em mulheres. Então, ele é o principal causador, tá? Dentre os hormônios, ele é o principal causador desse problema, tá? Então, por isso que acontece basicamente em mulheres. Há algum alimento que pode, por exemplo, minimizar um pouco o risco da celulite e um que pode causar muito? Você falou que alimentos gordurosos dá problema, mas uma alimentação rica, por exemplo, em fibra, pode melhorar um pouco? Melhora, tá? A gente tem que ter um equilíbrio, na verdade, né, entre os carboidratos complexos, que são aqueles que levam mais tempo, vamos dizer assim, para chegar na corrente sanguínea, né? Então, os pães, né, integrais, as torradas integrais, tá? O arroz integral. Então, assim, seriam as melhores opções, né? Procurar não encher esse prato de carboidrato, né? Tem gente que bota arroz, feijão, farofa, né? Macarrão e batata. Então, quer dizer, conforme você vai colocando carboidrato em excesso, esse carboidrato, ele se transforma em gordura, entendeu? Esse açúcar em excesso, no nosso organismo, ele vira gordura. Então, a gente vai acumular isso também em forma de celulite. Dentre outros problemas, né, que esses alimentos trazem em excesso, né? Gordura no fígado, né? Os casos de esteatose hepática, aumento de colesterol. Então, assim, tudo isso. E outra coisa, o que acontece também, os carboidratos simples, né, que são os doces, os açúcares, os refrigerantes, eles aumentam o nível de glicose sanguínea, né? Aumentando essa glicose, você aumenta os níveis de insulina. E a insulina hoje, ela é considerada também um hormônio causador de celulite, entendeu? Então, quando você reduz a ingestão de carboidratos simples, tá? Você está reduzindo essa glicose no sangue, automaticamente você reduz essa insulina também, tá? E aí você faz com que o teu organismo comece a consumir aquela gordura localizada, entendeu? Em forma de ácidos graxos, e aí aquele grau ali, aquele tecido, ele vai reduzindo, aquela gordura naquele local, ela vai reduzindo. Ela vai tomando uma outra... Desculpa, estou aqui a tela aqui. Oi. Não, só cortou um pouquinho, aquela gordura eu entendi muito bem, que é o seguinte, gente, ó, a gordura, o carboidrato em excesso pode causar gordura. Mas, por exemplo, o carboidrato mínimo pode dar problemas de glicose que podem afetar a insulina, é isso? É o excesso, tá? Não só o carboidrato simples, o carboidrato complexo, tá? Os pães, arroz, batata, feijão, eles também, quando em excesso, também podem aumentar essa glicose no sangue. Isso é fato, é carboidrato. Vai aumentar a glicose, tá? Mas você tem que consumir numa quantidade muito mais elevada para que isso aconteça. Já os açúcares simples, bateu no sangue, é automático. A glicemia sobe automaticamente. Bota uma bala na boca, a glicose vai lá em cima. Sim, é verdade, é verdade. Imagina, bala, o próprio Guaraná natural, que eu acabei de exemplificar também, né? Não tem nada, né? É açúcar puro.
Pois é, o nome é Guaraná Natural. Não tem nada de natural. Não é o Guaraná. Ali não é o Guaraná. É o Guaraná. Corante, né, acidulante e por aí vai. Né? A diferença entre ele e um refrigerante é a presença do gás, porque a composição é muito próxima. E as pessoas compram essa ideia, né, de que é natural. Não é natural, gente. Não é. Meu Deus, É cheio de açúcar. meu Deus. Entendeu? Olha, cada programa Saúde, etc., com a nutricionista Débora Stefan, a gente aprende cada vez mais coisas assim que estava no nosso dia a dia e a gente acaba trocando também, né? Daqui a pouco também tem o quadro Nota 10, Nota 0, trouxe 4 produtos, qual a Débora vai criticar ou vai elogiar. E também vai explicar um pouco sobre alguns produtos, né? Por que existem, por que eles estão assim, por que eles estão assados, enfim. Débora, então, falamos de carboidrato. Você não indica ou indica aquela dieta low carb, que, por exemplo, é mínimo possível de carboidrato? Eu não trabalho. A minha área de atuação, na verdade, é em cima da reeducação alimentar, desde sempre, né? Nesses 16 anos que eu sou formada, eu sempre trabalhei com reeducação, tá? Claro que, em alguns casos, quando eu percebo, né, que determinado organismo, por exemplo, estou percebendo que aquele organismo, aquele metabolismo está muito lento, né? A pessoa está fazendo tudo certinho, tem atividade física, mas está encontrando uma certa dificuldade, então ali eu vou tentar, por alguns dias, não digo um mês inteiro, mas alguns dias eu vou tentar restringir um pouco mais, entendeu? Para dar aquele choque, mas depois eu volto para a reeducação, entendeu? Eu Legal. trabalho dessa forma, né? Tem várias formas aí, vários colegas trabalhando, não vou criticar, mas eu, particularmente, eu não trabalho somente com low carb. Entendeu? Low carb, acho que a sensação aí, quando a dieta do carboidrato, se você diminuir o carboidrato, você consegue emagrecer, você consegue isso, aquilo outro, mas por dentro acaba com tudo também. Né? Dieta da proteína, né, tão famosa, mas a gente tem que pensar que ela também traz muitos problemas para o organismo, tá? Por exemplo, você pode gerar um problema renal importante, né? Se essa pessoa já tem histórico de doença renal, ela pode vir a piorar isso aí, podendo chegar numa diálise, por exemplo, sabe? Uau. Então, porque assim, quanto mais proteína você come, né, você na verdade está forçando o funcionamento renal. Então você está forçando o teu rim a trabalhar além da capacidade dele. E isso uma hora vai dar problema. Assim como dá problema no fígado, assim como dá problema no pâncreas. Então você vai lesionando locais que até então não tinham complicações. Tá? Mas é aquilo, né? Tá na mídia. Então o pessoal compra aquela ideia, né, de que é mágico. E eu canso de falar para os meus pacientes que não tem mágica, gente. Não tem alimento mágico, dieta mágica, exercício, né, treino mágico. É tudo um conjunto. Se você não tem aquele conjunto, a coisa não funciona. É a mudança de hábitos. Se não tem, não acontece. Verdade. E coisas saudáveis, né, também. Coisas bem saudáveis. Por exemplo, proteína. Estamos falando de proteína. Proteínas que podem ser prejudiciais se vamos dizer assim, ingeridas ou consumidas com muitas vezes ou com uma boa quantidade, uma grande quantidade. Quais seriam? Pode dar um exemplo? Qualquer proteína, tá? Desde um ovo até um bife de boi. Em excesso. Qualquer proteína. Em excesso, entendeu? Você vai criar problema para o seu organismo. Mas o ovo não é importante? Aí a pessoa de casa está perguntando, mas o ovo não é importante? Tem gente lá que malha e come 6 ovos. É importante. Mas aí você, quando pega o paciente, você vai calcular a dieta dele. Você vai saber quanto de proteína ele precisa, quanto de carboidrato ele precisa. Entendeu? E essa é a jogada, não é você pegar como, né, a gente vê por aí afora uma dieta igual para todo mundo. Não, cada caso é um caso, sabe? Não dá para trabalhar a mesma dieta para todo mundo. Então, tem gente que acha do organismo, do teu quadro clínico. Malhando e comendo aquele ovo cozido, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovos. Ah, não, eu estou saudável porque eu estou comendo ovo. É cartela de ovo. Como tem gente na academia consumindo ovo.
né? Tem. E aí pensa que, ó, aquilo tá bom, tá demais, não, gente. Os próprios Cuidado, proteína suplementos, demais né? dá ruim, né? Tem muita gente Então, consumindo suplemento sem orientação. E aí isso também a longo prazo vai provocar doença renal. Se você vai parar na diálise ou não, não sei. Mas a longo prazo você vai ter um comprometimento renal com certeza. Entendeu? aí está a doutora Débora Scherfan compartilhando conhecimento, falando sobre proteína, carboidrato e também sobre celulite. Daí que a gente começou, gente. O pessoal que está chegando agora, quiser fazer alguma pergunta, por favor, vamos gastar a doutora Débora aqui. Pessoa pergunta sobre alimentação e a celulite tem a ver, sim. Tem a ver, sim. É um percentual de gordura, claro, 98 por 99% em mulheres, após a puberdade, onde tem um excesso, vamos dizer assim, o início ali de uma grande quantidade do hormônio estrogênio, que vai ser responsável ali depois não, progesterona, que é da gravidez, não é isso? Estrogênio não, né? Estrogênio é da mulher, normal. É igual testosterona, que foi no mês passado. Deixa eu mandar um beijo para o Renato Redorá. Lindo, maravilhoso médico, veio aqui, fez pra gente, né, uma live maravilhosa, não foi, Débora? Bacana, falamos sobre testosterona, saúde do homem, bacana. E ficamos convidados novamente. Ele rende muito, né? É um assunto que Nossa. rende pra caramba. 1 hora foi pouco para aquele programa. Foi. A gente ficou assim, cheio de perguntas ainda para fazer. Ele tinha ele tem uma vasta experiência em saúde do homem, saúde sexual e além de outras coisas. A gente vai convidar de novo o Renato Redorá, vamos ver a agenda dele, se ele pode participar para a gente falar de um outro tema bacana também. Falamos muito sobre testosterona, a gente foi um sucesso danado e hoje a gente está falando aqui com a doutora Débora sobre celulite e outros assuntos também que a gente vai falar. Olha, sobre celulite, a gente comentou sobre isso, o hormônio, né, o estrogênio é o hormônio que, quando ele é administrado em excesso, ele pode causar, junto com a gordura, claro, sua alimentação, sua saúde, enfim, pode causar a celulite. E tipo casca de laranja, e já é um grau bem acima, né, Débora? Bem avançado. Assim, você tem, além da mudança na alimentação, né, da ingestão de água, a atividade física, a gente também tem os tratamentos estéticos, né, que é um outro lado da história, né, que também só vão funcionar a partir do momento que você se alimenta bem. Não adianta você pagar uma drenagem linfática, sair dali, como você disse, vai comer um x-tudo, né, vai entornar uma lata de Coca-Cola. Adiantou nada, né? Sai da drenagem, não bebe uma gota d'água. Então, né? E, enfim, a mesma coisa, os extratos botânicos, né? As pessoas perguntam, pode usar alguma coisa, né? Algum fitoterápico para ajudar e tal? Pode, mas vai de acordo também com o quadro clínico de cada um, com a medicação que cada pessoa de repente usa, que você não pode interagir, sabe? Para não gerar nenhum efeito colateral, porque outra coisa também é achar que planta não faz mal, né? E planta tem efeito colateral, sabe? Então, não é qualquer planta que a gente pode usar para qualquer indivíduo. Não é porque, de repente, eu passei a planta A para uma pessoa que a outra pessoa vem, amiga daquela ali, porque quero usar. Não, peraí, vamos avaliar. Cada caso é um caso, né? Então, planta tem efeito colateral, tá? Mas existem, sim, alguns extratos botânicos que são muito usados, por exemplo, em forma de gel, né, nesses tratamentos modeladores, alguns via oral, que a gente pode mandar manipular para a melhora do quadro, né, mas, volto a dizer, nada funciona se você não se alimenta bem, se você não bebe água corretamente. Pois é, a água acaba sendo a heroína do negócio, gente, bebam água. Tudo, né? Água é para tudo, gente, sabe? Pois é, inclusive para essa dissolução aí dessa gordura, essa gordura que fica armazenada e ele transforma em celulite. Depois tem que fazer tratamento estético, aí né, não é tão legal, é caro, né? E também aí vem laser, aí vem tomar choque de um lado, tomar choque do outro, aí fica difícil o negócio depois. E às vezes reclama. Doutora, pois é, isso aí. Quanto à celulite, eu acho que a gente tem mais algum ponto sobre a celulite para a gente poder tocar? Não. Tem alguma dúvida? Não, eu não sei o pessoal de casa. Se tiver alguma pergunta...
Estou dizendo assim, é um tema simples, mas que ao mesmo tempo, né, tem várias, né, pode ter várias dúvidas aí a respeito, vários detalhes, né? Mas é muito simples de conversar sobre isso. A celulite, e para quem não acompanhou desde o início, a celulite tem o nome de lipodistrofia ginoide. Então vai lá assim, olha lá aquela pessoa lá, fibroedema, olha isso, olha a menina lá, tá cheia de fibroedema e tal, sei o quê, celulite, popularmente celulite, que não quer dizer que seja uma doença da célula, não é acúmulo de gordura. Então, é simplesmente pegar e associar treino com alimentação e pronto, vai estar tudo certo, você consegue reverter o quadro. E água, muita água. A doutora Débora, ela, como daqui a pouquinho vocês vão curtir, claro, o perfil dela aqui no Instagram, por favor, e vão ver que ela postou o seguinte: será que a sua dieta e seus treinos estão em equilíbrio? Claro, ele acabou de falar sobre isso. Nenhum programa de treinamento esportivo, gente, será eficaz se não vem acompanhado de uma alimentação adequada. É claro, lógico. Uma coisa tem que estar de ladinho ali, namorando a outra. Torna-se necessária uma reeducação alimentar, ou seja, abandonar velhos hábitos alimentares, tais como frituras, nossa, adoro, doces, não sou muito fã, refrigerantes, ai, que bom. Tudo eu estou tentando tirar, doutora. Olha, acredite, estou tentando tirar, consegui emagrecer. Dando preferência a cereais integrais, frutas, verduras e legumes. Além do equilíbrio entre carboidratos e proteínas, que a gente falou aqui também. Tem que ter um equilíbrio. Você não pode ficar sem eles. Você tem que equilibrar eles. Eles são importantes. Levando em consideração o tipo de atividade física, treinamento e alimentação, precisam estar sempre interligados e trazerem bons resultados. Doutora, que lindo, boa isso. Eu vou até transformar no compartilhando conhecimento, que é aquele teminha que a gente faz lá, mas foi muito legal você ter lembrado disso. Sim, é o que a gente estava conversando. Não existe milagre, né? Não existe mágica. É tudo uma questão de mudança de hábitos, né? Seja hábitos alimentares, né? Hábitos do dia a dia. Então, se você não sai daquela zona de conforto, você não tem resultado, você não consegue chegar no seu objetivo, né? Não adianta, você vai passar por 300 ou mais, vamos dizer assim, profissionais, né? E o problema está em você. Você não quer mudar, você quer ter o seu resultado, mas você não quer abrir mão de certas coisas. Então fica difícil, né? A gente tem que tentar mudar isso aí. Claro que é um trabalhinho lento, né? Não é de hoje para amanhã que de repente a pessoa vai comer verdura e legumes, já que ela de repente não come nada, mas ela também tem que fazer um esforço, né? E a gente muitas das vezes percebe que a pessoa não quer fazer aquele esforço, reclama, torce o nariz, né? Uma alface, um brócolis, um tomate, torce o nariz. Mas e aí, você tem resultado como? Pois é. Se você não fizer por onde, né, não vai ter. E assim, não é só alimentação, não é só visando, de repente, uma celulite, por exemplo, né? Você tem que pensar em saúde. Hoje a gente tem um boom de doenças aí, né, relacionadas à alimentação. Então não adianta. A nutrição, ela está ligada, é a base para qualquer tratamento. Você pode tomar 300 medicamentos, né, N medicamentos aí, de repente, para um pré-diabetes, e vai resolver? Não. Você vai usar insulina, vai resolver? Não. Muda a alimentação. Aí, tudo sim. a base, né? Toda a base de alimentação. É alimentação. A Denise Monteiro Costo, minha esposa, está dizendo aqui, a água ajuda a emagrecer. Beijo para ela. Realmente, a água ajuda a emagrecer. Gente, eu perdi minha barriga. Eu tinha uma barriga daquela barriga do pessoal. Perdi minha barriga mesmo e graças a Deus estou bem. Falta malhar agora, doutora. Falta procurar algum exercício físico e aliar a alimentação. Aliás, daqui a pouco tem nota 10, nota 0 dos alimentos. Meu Deus do céu. Tem um aqui que eu tenho certeza que ela vai criticar. Eu não usei, eu usei de propósito, mas eu uso, viu? Eu uso. Vamos lá. Tem diquinha também, tem dica maravilhosa da doutora Débora, que é o seguinte, gente. Os grãos. Você sabia que os grãos precisam ficar de molho? Sabiam dessa? A gente postou
há algum tempo atrás, e é o seguinte, tem uma curiosidade, eu não sabia mesmo, essa eu não sabia. Gente, os grãos contêm uma substância chamada fitato. Ela reduz a biodisponibilidade de minerais presentes nos mesmos. Deixar as leguminosas de molho com rodelas de limão, dentro de um recipiente, né? Deixa ela de molho com rodelas de limão, é uma forma de garantir que os seus nutrientes permaneçam nos grãos, que eles não fujam dos grãos. Além de garantir maciez no processo de cozimento, deixar os grãos de molho facilita a digestão e evita os indesejáveis gases. Explica pra gente, doutora. Isso aí. Se você não quiser colocar as rodelas de limão, você pode pingar algumas gotinhas, tá? Justamente para facilitar esse processo, né? Para a liberação desses fitatos, que é toda aquela espuma que você vai manter ali em cima, né? Da água, né? Na superfície da água. Então, essa troca, ela tem que acontecer pelo menos umas 3, 4 vezes. Não adianta você botar de molho 1 hora, 2, meia hora e achar que tá legal. Não, tá? A gente pode colocar o mínimo de 7 horas, tá? E se essas 7 horas ainda assim não resolverem o problema, a gente pode deixá-los de molho até 12 horas, sem problemas. Mas sempre trocando aquela água, tá? E essa água não é para ser reaproveitada. Eu já vi muito paciente falando para mim que usa essa água, por exemplo, cozinhar um legume, cozinhar um arroz. Não, gente, essa água é para ser descartada. Essa água é suja, é cheia de fitato, né? Cheio de fator antinutricional ali. Então, é lixo, é para descartar mesmo. Olha que coisa, gente. Olha, o fitato reduz a biodisponibilidade de minerais. Então, você está perdendo os minerais, né, que existem nos grãos. Bloqueia, gente, né? O processo é bem simples, né? Não sei se a doutora quer explicar, mas é bem simples, gente. Pega água filtrada, coloca no recipiente, junto lá, claro, com os grãos, estão lá, coloca água filtrada, não é isso? Adicione as rodelas ou gotinhas de limão. Vai lá e coloca gotinhas de limão ou rodelas de limão, deixa ali descansando. Tempo é de 7 horas, podendo chegar no máximo de 12 horas de molho, como ela disse, ainda há pouco. Nesse período, troca a água 3 vezes, mais ou menos, para retirar a espuma branquinha que se forma na superfície, que é o fitato. A troca da água nesse período permite a menor concentração de fitatos e, após esse remolho, descarte a água. Muito bem explicado pela doutora Débora. Lave os grãos depois. Para qualquer feijão, grão de bico, arroz. Arroz? Não, arroz não. Só feijão, qualquer tipo de feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, tá? Que são as leguminosas. Então, elas precisam desse processo. Mesmo para quem não tem problemas com gases, com distensão abdominal, que é muito difícil, né, encontrar alguém que não tenha. Mas esse processo facilita muito, muito mesmo. E também não adianta fazer esse processo todo e encher depois o prato, a panela, né, de salgados. Aí vai lá e joga carne seca, bacon, linguiça, paio, pé, orelha, rabo. Vai dar gases, gente. Melhorou de um lado, piorou do outro. Não adianta nada. Dá gases? Não, mas você colocar uma linguicinha de paio no feijão para temperar, uma costelinha... Depende. Se você é uma pessoa que tem uma sensibilidade aumentada para fazer gases, um pedacinho você vai fazer o problema, você vai distender. Dá gases isso? Dependendo da quantidade que você vai usar, sim. E vamos combinar que ninguém vai botar um pedacinho, né? Não. Ninguém bota um pedacinho. Pois é. Olha, imagina, de vez em quando a gente faz feijão aqui em casa e a gente coloca alguma carnezinha lá, vamos lá, uma carne seca, um negocinho, uma linguicinha, calabresa, joga lá dentro, tá todo junto com o feijão. Isso pode dar gases, é isso mesmo? Pode. Você entulhar esse feijão de salgados, como as pessoas às vezes fazem, misturam, pode acontecer, por que não? Muito bem, muito Tá bom. ligado. Gente, aqui é dica o tempo todo, realmente compartilhando conhecimento. Acho que é o programa que realmente leva o compartilhar conhecimento debaixo do braço. É o Saúde, etc., com a Débora Scherfan. Eu queria saber o seguinte, mais um ponto para a gente discutir. O seguinte, gente, tem muita gente que está jantando, está almoçando e vai ingerindo líquido, vai bebendo água, vai bebendo refrigerante, sei lá, alguém gosta de beber com vinho, gosta de comer com vinho.
Isso é bom ou ruim, Débora? É ruim, tá? Mesmo sendo água, a gente tem que tomar essa água meia hora antes ou meia hora após a refeição, não é durante, tá? Você tomar um golinho porque de repente engasgou é uma coisa. Agora, tomar grandes goles é completamente diferente, tá? Vamos lá. Pode gerar gases, tá? Que é a distensão abdominal, né? Aquele incômodo abdominal, tá? Vai fazer com que você não coma sua comida toda, vai sobrar comida no prato, né? Porque você está enchendo esse estômago de líquido, então já gera saciedade, né? Com essa quantidade, esse volume que você está ingerindo. E aí o que acontece? Você não almoçou, você não comeu toda a comida, ficou no prato. Te dou 40 minutos para você começar a procurar o que beliscar. E você não vai procurar nada saudável. Com certeza você vai procurar o quê? Besteira. Você vai atrás de um carboidrato, você vai atrás de um doce, você vai atrás de um biscoito, entendeu? Mas a comida ficou lá. E outra, a gente também tem que pensar o seguinte, para a galera que gosta de cafezinho após o almoço, né? Refrigerante, chamate, chá verde tem quem use, tá? Em almoço, hibisco. Esses produtos, tá? Eles fazem com que a gente também perca grande parte dos minerais, vitaminas e minerais presentes no prato de comida, tá? A gente tem um bloqueio. Eles reduzem, tá, a biodisponibilidade de algumas vitaminas e minerais, tá? A mesma coisa quando algumas pessoas, por exemplo, pegam e dão um danoninho, né, para criança, né, um iogurte, para não falar a marca, um iogurte para criança após o almoço. E aí? Você tem o cálcio presente nesse iogurte, mas você tem o ferro e outros minerais presentes no prato de comida. Ferro e cálcio, por exemplo, eles brigam pelo mesmo local de absorção no organismo. E aí? Você absorve os dois? Não. Não estou dizendo que você não possa dar o iogurte para a criança após o almoço. Pode, mas vamos esperar pelo menos 40 minutos, meia hora, 40 minutos, para que você consiga absorver os nutrientes desse prato, para que em seguida você possa também absorver o cálcio daquele leite. Para a gente não ter essa briga, né, dentro da gente, vamos dizer assim, essa disputa, né, de absorção, tá? Mas refrigerante bloqueia demais, tá? Ferro, zinco, selênio, magnésio, que são minerais muito importantes para a gente, tá? Para a questão de cansaço físico, mental, cognição. Então a gente tem que ficar ligado nisso, gente, tá? Não é para comer bebendo. 30, 40 minutos. Não, tem que bater palma para a Débora. Realmente, olha, porque eu sou por exemplo, que se eu não beber pelo menos um copo d'água do lado ali, eu fico, parece que eu fico engasgado, sei lá. A mesma coisa com café. Quando você põe café após a refeição, esse café também bloqueia esses... O que acontece aí quando a gente põe de molho os grãos? O fitato também está lá no café. Então, ele também bloqueia esses mesmos minerais do prato de comida. E, por exemplo, quando você vai beber café com leite, o que as pessoas fazem? Ou é meio a meio, ou é mais café do que leite, né? E, na verdade, a gente tem que colocar na proporção de mais leite do que café, para que esse café não consiga bloquear o cálcio desse leite. Senão já era. A doutora Débora, o qual o doutor Menezes, beijo para ele, falava, olha, você e seus pacientes bezerrinhos, eu tiro leite, você é amante de botar leite. Eu e ele, a gente via nesse pé nessa briga. Tiro leite, eu ponho leite. Cansei de falar para ele, deixa que eu resolvo, por favor, a nutrição. Cada um no seu quadrado, ele ria, mas ele era uma pessoa, assim, altamente especial, né? Sempre a gente lembra dessa live aqui, gente, olha só. Bom, nutrição, para você ter realmente, é claro que você vai ter alguns descuidos ou outros, mas é sempre importante você saber vamos dizer assim, o padrão do que é o jogo da nutrição. Claro que um dia você vai beber um refrigerante, você vai fazer uma coisa diferente, mas você não pode tornar hábito. Se você tornar isso hábito, claro que vai aparecer barriga, suas taxas vão ficar ruins. Isso aí chover um olhar. Qual a importância, Débora, de ter um envelhecimento saudável olhando para a nutrição? Por exemplo, os velhinhos que estão em casa assistindo a gente. O que é recomendável para eles?
para eles, porque o idoso, né, pelo avançar da idade, ele já apresenta uma perda de massa muscular muito grande, né, que é o que a gente chama de sarcopenia. Então, ele precisa ser suplementado muitas das vezes, ele precisa ter na alimentação dele a proteína de forma adequada, né? Porque se ele perde a massa magra, ele também está perdendo força e resistência. Às vezes, por exemplo, se você trabalha, né, com fisioterapeuta em parceria com você, né, como é meu caso, fisioterapeuta, profissional de educação física, muitos desses idosos fazem esses acompanhamentos também, né? Então, para eles, a musculação é muito importante, justamente para não perder a massa magra, né? Então, você joga na musculação, aí novamente, né? Você consegue unir, fazer o link de nutrição e atividade física. Se você observar, em qualquer momento você vai ter esse link presente, entendeu? Então, para o idoso, se torna muito legal, muito interessante essa parceria, para que você não tenha sua massa magra perdida. Porque ele perde, até para levantar de uma cadeira, ele vai sentir dificuldade. Entendeu? Para segurar um copo d'água, para apertar a sua mão, ou segurar uma maçaneta, fazer força para abrir uma porta, é a massa magra que está indo embora. Então, ele vai gerar uma certa dificuldade. Então, a alimentação para ele tem que ser muito importante, né? Como para qualquer outra faixa etária, mas para o idoso principalmente. Né? A mesma coisa a água. O idoso, ele perde, com o passar do tempo, né? O sentido da água, né? Ele não vai procurar água. Então, se você não oferta, ele também não pede. E aí você tem uns casos de desidratação, né, muito alto, um grau muito elevado em idosos. Tá? Então, e aí você evita, né, com essa alimentação equilibrada, para qualquer faixa etária novamente, mas doenças que antes aconteciam lá na idade avançada, hoje acontecem até mesmo na infância. Então, diabetes, hipertensão, né? Que a gente chama de síndrome metabólica, né? Aumento das taxas de colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, né? Glicose, enfim. Problemas que até então você só via lá dos 70, dos 80 em diante. Hoje não. Então é para todo mundo, sabe? O cuidado é para todo mundo, é saúde. Pois é, saúde para todas as idades. É só seguir a regra direitinho, gente. Para os idosos, por favor, cuidado, cuidado, muito cuidado com a perda da massa magra, que é uma coisa que, né, vai acontecer. Do envelhecimento, é normal. Entendeu? É só pegar ali a alimentação. Quanto a cálcio, né? Muita coisa com cálcio e tal, para fortalecer. Mas aí também a gente é aquela história, a gente também tem que olhar cada caso, porque se é um idoso, por exemplo, que já tem uma suplementação de cálcio presente, né, via medicamentosa, você também tem que ter cuidado com o cálcio que você vai acrescentar nessa alimentação. Entendeu? Para você não forçar o rim desse paciente. Né? Aquilo que eu falei, o idoso ele já bebe menos água do que o esperado. Então, se você joga muito cálcio, o que ele vai fazer? Cálculo renal. Entendeu? Então, um problema puxa o outro. Verdade. Olha aí a doutora Débora mandando ver. E agora a gente vai para aquele comentário terrível. Eu estou com medo de um produto aqui, dos 4. Não estou com medo dos... Eu já sei o que vai acontecer nos outros 3. Mas de um daqui eu sei que vai ser nota 0. É o momento nota 10, nota 0 dos produtos que você tem em casa. Você vai saber agora a dica da nutricionista, se eles são bons ou se eles são ruins. Atenção, hein? Atenção à dica. Primeiro de todos, é o que a gente tem em casa normalmente, né? Eu não vou dizer que é nota 10, nota 0, mas a doutora vai dizer. É o café. O popular cafezinho, que a gente acabou de falar aqui agora, que a Denise até comentou. O meu é mais leite do que café sempre. Olha aí, Denise está mandando muito bem. Esse aqui é o café pilão, conserva aroma, está embalado a vácuo, tudo direitinho. Ele é cheirosíssimo, adoro o cheiro de café. Bom, e aí me vem a pergunta. Café é bom ou ruim para a pessoa que está assistindo a gente em casa, doutora? Ou qual restrição? Você tinha falado do café. É bom, pode ser ruim, porque aí você tem que pensar. Se essa pessoa tem alguma alteração gástrica, né, seja gastrite, refluxo, esofagite, esse café vai ser um problema. Né? Se essa pessoa é hipertensa, esse café vai ser um problema. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Tá? Se essa pessoa é cardíaca,
A gente tem que tomar cuidado com a quantidade de café. Não é um copinho que vai fazer mal, né? Mas tem gente que se Né? deixar bebe uma garrafa ao longo do dia. Vai tomando, vai tomando, vai tomando, no final tomou a garrafa. E isso é muito complicado, tá? Conheço muita gente que faz isso, viu, Débora? Principalmente na empresa, no trabalho. Galera do trabalho aí, ó, fica naquele café, café, café. Quase tem gente que pega 3 copinhos pequenininhos Exato. assim de manhã, depois mais 3 de tarde. Meu Deus, misericórdia! Como é que é isso? E é uma coisa que vai viciando outros ao redor. Se você olhar, você vai vendo um bebê, o outro bebê, o outro bebê, você também está bebendo. É Entendeu? É verdade. Aí o incrível. café. Olha, o E o café também tem café, o selo, né, é isso que eu tradicional ia aqui falar. da. A gente tem que pensar nos selos, tá? De pureza, tá? O que significa o selo de pureza? Ele vai garantir que esse pó ele tenha um grau de pureza, né, mais avançado possível. Então, você não vai encontrar, por exemplo, galho, folha, né, misturas dentro desse grão, tá? O selo mais conhecido para a gente é o famoso ABIC, né? E esse ABIC, ele pode ser dividido em 4 níveis, tá? Que aí você tem, vamos lá, o tradicional, o extra forte, tá? Vamos lá, o superior e o gourmet, tá? Gourmet. O tradicional e o extra forte são aqueles mais em conta, tá? São aqueles que têm uma qualidade um pouco inferior, vamos dizer assim. Pode conter essas misturas, sabe? De galho, enfim, as impurezas que a gente estava conversando, né? Folhas, tá? Já o superior, ele pode conter, ele tem uma qualidade melhor, né? Como o nome já diz, mas ele pode conter, por exemplo, grãos defeituosos, tá? E esses grãos defeituosos, eles podem dar um sabor diferenciado ao café, né? Um Olha, sabor, vamos dizer assim, ruim ao café, tá? E o gourmet é o gourmet, é o top, né? Ele não tem é, os grãos defeituosos, né? Então o sabor dele é super diferenciado realmente dos demais. pois é. E o É o mais café caro ele tem que também, ser mas é ele é bem cem caro, por né? cento livre. O gourmet é 100% livre da impureza, né? Dessas misturas todas. O café, gente, é composto, tem que ser composto de café. Café moído, torrado, tá lá, Café é bonitão. café, Pois é. não tem jeito. Só não em demasia, por favor, se você for hipertenso, como disse a doutora, se você tiver problema de gastrite, por favor, e cuidado com a dosagem, né? Que pode fazer mal, pode fazer mal. Bom, de café nós passamos aí para o. Eu não sei se eu já mandei esse aqui para a gente, mas é o seguinte: o cafezinho ele pode ser adoçado com açúcar ou com adoçante. E adoçante! Aí está, o adoçante que as pessoas pegam assim e fazem É, que eu conheço muitas que fazem assim, que dão 8 pingos, 10 pingos, 20 pingos de adoçante. Doutora, já nota foi, 10 já. ou nota zero? Já. Mas é. Eu daria nota 0 para esse tipo aí, tá? Porque os mais indicados hoje seriam stevia, tá? Xilitol, talmatina, que são adoçantes naturais, tá? Que não provocam, vamos dizer assim, problemas de saúde como esses provocam. Ciclamato, sacarina, aspartame, entendeu? São super perigosos para hipertensos novamente, para pacientes renais, tá? A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Pois é. Então, esse você não Bom, recomenda porque tem, vamos ver, é adoçante dietético líquido com sacarina sódica e ciclamato de sódio. Tem exatamente. sódio dessa, né? O nome já diz, né? O sódio deles é lá em cima. Então, para um hipertenso, né, especificamente, e um renal, já era. É problema Pois é. renal de cara. Pensa que está fazendo bem à saúde, tomando não usando açúcar, tomando Mesmo adoçante. adoçantes naturais, mesmo os mais naturais, a gente também tem que ter cuidado com a quantidade que se usam, né, que vão ser utilizadas. É aquela história, não é porque ele é natural que ele é livre. Tem quantidade. Então a gente não pode ultrapassar o quê? 16 gotas ao dia.
Tem gente que 16 passa. gotas ao dia. Como tem, né? A galera do jato, o Aqui frasco é dura o quê? terrível. 3, 4 dias. Eu conheço gente que faz realmente, pinga, 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 não para de pingar. Gente, olha, se você Dá pegar um aquela pingo disso aqui, mexidinha com a quanto é colher doce. e pinga de novo. Nossa, pois é. É. E já também. Ah, meu Deus do céu. Bom, nota 0 para esse tipo, tá? A gente tem, claro, outro tipo. Tem um pequenininho que é da Linea, se eu não me engano, a marca Linea, tem um chapeuzinho azul. Ele é saudável, ele é tranquilinho. Esse zero cal, nota 0. Quer dizer, ele vai adoçar, ele vai fazer a coisa, mas para a vida sua, para o seu bem, para você que é hipertenso, para você que é diabético, tem problemas renais, olha, vai ser um pulo para continuar tendo problemas por aí. Cuidado, muito cuidado. Já ouvi falar por muitas vezes que alimentos que são conservados em latas, são enlatados, chamados enlatados, eles não fazem tão bem, porque eles são enlatados, são conservados, são cheios de conservantes, são, enfim, podem durar até 2032. Trouxe aqui um dueto, que aqui é ervilha, milho, está tudo aqui dentro aqui dessa latinha. A validade, gente, é até outubro de 2023. Nossa, todas as validades são bem, bem altas. Doutora, Conservante aí, saudável ou não é? Por que acontece isso? Saudável não é, né? Se você puder consumir o alimento in natura, melhor para você, né? Nada impede de você comprar já esse alimento como vende nas feiras, né? Às vezes as pessoas compram já todos picadinhos para facilitar a vida, né? E congelar. Você tem o alimento ali, tirou, pronto, fez a tua porção. Agora, o enlatado, assim, tem paciente que usa, né? Eu peço sempre para minimizar esse uso, sempre que possível, mas se você vai usar, tá? Então tira essa água que vem aí dentro, lava bem isso aí, sabe? E come moderadamente. Porque a água, se você for olhar, é uma salmoura, né? É uma salmoura. Sim, aqui é muito tempo, fora né? outros aditivos que são acrescentados aí nessa lata, né? Ervilha, milho, água, sal e mais aqui, ó, vários conservantes aqui, isso aqui. Enfim. E assim, tem muito estudo hoje mostrando também a questão da contaminação pelo alumínio, né? O tempo que esse alimento está aí dentro, sabe? Então, a gente tem que observar também a data de fabricação, a data de validade, sabe? Então, quanto menos tempo ele está enlatado, entre aspas, melhor para a gente, né? Menor contaminação. Mas indicado você pegar aquela ervilha lá dentro da casinha dela, eu chamo de ervilha dentro da casinha, Denise começa a rir. Aquela ervilha que está dentro da casinha ali, bonitinho, você come a casinha da ervilha, abre, ali tem ervilha dentro. É muito, muito bonitinho, muito legal. Bem legal para criança, inclusive, para criança aprender a comer ervilha, né? Comer, enfim. E o milho, gente, o milho, tão poderoso milho, tão bonitinho, né? Bom, é bem melhor recomendado do que a latinha que está aqui. Não é tão ruim. Natural, melhor. Natural, bem melhor, bem melhor. Para fechar agora, para a gente ganhar um nota zerão mesmo, legal, pra caramba, quem nunca, ali no domingo de tarde, vai fazer um cachorro quente, que já tem a salsicha lá que foi criticada hoje, a salsicha está triste com a gente, e mete batata palha para cima da... Eu adoro porque é crocante, é gostoso, é salgadinha, tem uma gordurinha, até um cheiro gostoso. Mão, né? Aquela gordurinha fica na mão. Doutora Débora, é saudável essa batata? Ela é extra fina, olha, para ficar mais gostosinha ainda, para ficar melhor para... Sei. Saudável não é, né? É um industrializado, como outro qualquer. Tem bastante conservante, né? Tem o sal em grande quantidade também. Mas a gente também tem que pensar o seguinte, a gente não pode trabalhar com terrorismo alimentar, sabe? A gente tem que ter moderação. Por isso que eu trabalho com reeducação, porque dentro da reeducação a gente consegue ter o equilíbrio do alimento, né? Trabalhar com a moderação. Claro que tem casos e casos, dependendo do quadro clínico que você traz para mim, naquele momento, né, para tentar melhorar, reverter as tuas taxas bioquímicas,
eu sou obrigada a tirar um ou outro alimento, né, temporariamente, entendeu? Para que aquilo ali melhore, aquele quadro melhore, aquelas taxas possam normalizar. Mas não é uma vida inteira, né? É um momento, é uma fase. E quando você volta a comer, você vai comer moderadamente, não é pegar o pacote, sentar, ver o jogo, comendo o pacote inteiro, né? Pelo Ver a amor de novela, Deus. comendo o pacote de colher. Não, gente, não. É moderação. A gente pode, mas com moderação. Entendeu? Sempre com moderação, para não dar ruim, né, gente? Olha, essa batata palha aqui da Elma Chips, ela tem batata, óleo misto vegetal de palma, soja, e óleo de soja e sal. Contém derivados de soja, pode conter leite, não contém glúten. Não contém glúten. Tá. Qual a importância de não conter glúten aqui? O glúten, ele está envolvido com os celíacos, né? Que é uma alteração intestinal, é uma doença inflamatória intestinal, tá? Então, aí cai naqueles modismos, né? Ah, eu não consumo glúten, né? Não tem isso. Eu não consumo lactose. Gente, eu não estou de deboche, não, pelo amor de Deus. Mas acontece isso, tá? São esses modismos que atrapalham muito. Então, se você não tem a doença, você não precisa retirar o glúten da sua alimentação, nem a lactose da sua alimentação. Tá? Até porque você retirando, lá na frente, você vai abrir a intolerância a um ou ao outro. Porque o teu organismo para de produzir a enzima, tá? Que quebra essa substância. Então, lá na frente, você vai ter problema. Ou de glúten, ou de lactose. Se você tira totalmente, se você não consome. Fica um tempo sem consumir leite. Leva aí uns 3, 4 anos sem consumir leite. Quando você for tomar leite, você vai ter dor de barriga. Você vai ter um mal-estar. Porque você não tem mais a enzima, entendeu? A lactase presente, o organismo não produz. Se você não está consumindo, ele não produz. Então você ingeriu a lactose, não tem a lactase para quebrar aquele açúcar. E aí? Exatamente. Vai passar direto pelo intestino e vai fazer diarreia. A mesma coisa E quando a pessoa sabe que eu tenho intolerância à lactose, ela passou por algum médico, alguma coisa? Passou exame, fez exame. O exame de sangue comprova se você tem a intolerância ou não. Exame de sangue. Os níveis, né? Entendi. Porque tem os níveis também de intolerância, tá? Leve, moderado, acentuado. O grau leve, você ainda tolera uma quantidade ou outra, tá? Da lactose. Mas o avançado não é para usar. E as pessoas usam. Entendi. Muitos usam, e alegam que o sem lactose é mais caro, entendeu? É difícil de achar, mas não é uma condição clínica. Então você tem obrigatoriamente que usar sem lactose, senão você gera outros problemas para o seu organismo. Então a crítica, gente, vai lá, é para o modismo de você não ter investigar. Leite inflama, as pessoas falam isso. Leite inflama. Leite inflama para quem tem a intolerância. Quem não tem, não inflama. Tá? Pois é. Tome cuidado, tome cuidado. Você tem que investigar a causa do negócio. Não é tipo, porque o Elvis, eu sou fã do Elvis. O Elvis Presley, não, ele era intolerante à lactose, então eu vou virar agora intolerante à lactose também. Não, investiga isso, pelo amor de Deus. Se você parar de tomar leite ou parar de consumir glúten, tem que observar isso lá na frente pode dar um problema. Quando você come determinado alimento. Entendeu? Verdade. E aí procura um gastro, sabe? Conversa. E aí ele vai pedir os exames. Você vai ter lá o teu diagnóstico positivo ou negativo. É isso aí, é isso aí. Sempre compartilhando conhecimento, essa doutora Débora Stefan. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu adoro esse programa que a gente fala de alimentos, fala de coisa boa. E, poxa vida, eu só quero agradecer. E quero também que a Débora mande, por favor, beijo, abraço para quem você quiser. Fica à vontade, o programa é seu. Então, primeiro para você, para Denise, meus amigos queridos, tá? Para toda a Rede Relâmpago, nossos parceiros, amigos. Meus pacientes, meus amigos que estão sempre acompanhando, sempre comentam comigo dos programas, sempre perguntam qual o próximo assunto, qual o próximo tema. Isso é muito legal, né? Saber que as pessoas gostam, participam, né? Tentam assistir, quando não no ao vivo, mas assistem nas gravações. Isso é muito legal, essa troca é muito legal, né? Isso aí, é sempre bom a gente estar fazendo bem aqui para as pessoas, pelo menos assim. Eu não entendo nada de nutrição,
mas nós abrimos um pedaço aqui do seu tempo para poder falar sobre coisa boa, para poder falar sobre nutrição, poder falar sobre alimentação, sobre celulite, gente. Olha quanta coisa que a gente aprendeu hoje sobre a celulite. Para mim, até homem tinha. Não tem, homem não tem. E simplesmente isso é gordura. Gordura que está embaixo da pele. Dá para tratar? Dá para tratar. Alimentação e treino tem que ficar iguais. Não pode beber água enquanto você está se alimentando. Cuidado, hein? Cuidado. Um alimento pode prejudicar o outro. Gente, olha quanta coisa boa. A gente já sai agora e vai dormir relaxado, sabendo que a gente está um pouquinho mais tentando fazer a nossa vida ficar melhor. Eu agradeço a Débora Cherfan novamente por mais um mês aí de parceria. A gente volta no mês de agosto com saúde, etc. E beijo pro maridão, beijo pra filhota, beijo para todo mundo que está assistindo de casa. Amanhã tem Relâmpago Entrevista com Isabela de Salinac, ela é da USBT Rio, faz um trabalho belíssimo, ela é jornalista. Eu fico, olha, para fazer pergunta para jornalista, você imagina como é que vai ser amanhã. Gente, é terrível. Entrevistar jornalista é terrível. Eles querem entrevistar a gente. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Débora, muito obrigado pela parceria. Obrigado a todos. E para a galera que achou que isso foi uma live, não foi uma live. Isso é o que, Débora? É mais que live, não é isso? Live, isso aí. A gente Por quê? Conhecimento, né? Sempre! Um beijo para todo mundo. Beijo e uma grande. boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.